Olá novamente, querido aluno, seja bem-vindo à nossa parte 2 da aula 6, em que estamos abordando técnicas em ergonomia. Né? Uma segunda técnica que nós gostaríamos de apresentar para vocês é a técnica da entrevista. O que é a técnica da entrevista? Né? Ela pode ser considerada aí como um tipo de conversa dirigida, tendo certos objetivos. Né? Ela é do tipo informal, estruturada ou semi-estruturada. Né? Qual que é a diferença aqui? Na informal, nós não temos um roteiro prévio. Na estruturada, nós seguimos um roteiro de perguntas a serem elaboradas. E na semi-estruturada, aí, a gente tem as questões das perguntas que devem ser realizadas, né? Ou que se pretende realizar, mas que o condutor ou entrevistador pode aí ter uma flexibilidade para alterar essas questões. A entrevista geralmente abrange 5 fases, né? A primeira delas é a introdução, onde o entrevistador vai fazer a apresentação, vai mostrar para o entrevistado quais são os objetivos de serem da realização daquela entrevista, e aí vai pedir, né? Vai pedir permissão do entrevistado relacionada à permissão para anotar ou gravar a entrevista. Uma segunda fase é o degelo, né? Onde inicia-se com perguntas fáceis para posicionar-se sobre o assunto e reduzir o estresse do entrevistado. Partimos depois para a fase 3, que é a parte do conteúdo principal, onde são feitas aí a ordenação do simples para o complexo, de modo que as mais polêmicas fiquem aí para o final, sejam aí as últimas questões a serem abordadas. A finalização, né, são as questões diretas aí para reforçar, confirmar ou diluir tensões ocasionadas aí na entrevista, né? E o fechamento, explicando para o entrevistado como será aí utilizado o conteúdo, agradecendo o entrevistado pela participação. Bom, quais são as vantagens relacionadas à técnica de entrevista, né? Ela tem uma flexibilidade e adaptabilidade, né? A cada resposta, o entrevistador pode aí redirecionar a conversa para os aspectos mais importantes, né? E aí é um material rico e bem diversificado, diferente aí da técnica de questionamentos, né? Do questionário que nós vimos aí na parte 1 da nossa aula. Qual a grande desvantagem? É a demora, né? É difícil de conseguir resultados interessantes antes de 30 minutos, né, de entrevista. Informações obtidas precisam ser analisadas e compiladas, e 1 hora de gravação, né, são 10 horas de transcrição. A gente já tem essa média aí, que 1 hora de gravação vai dar uma análise aí de quase 10 horas de transcrição. Agendadas, elas têm que ser agendadas previamente também, aí para elaboração e adequação, né, dos horários como um todo. Bom, dada a preparação da entrevista, né, as perguntas devem ser feitas de modo que o entrevistado esteja à vontade, né, e um clima amistoso, livre de estresses, até para que a gente não tenha aí problemas nas respostas que nós encontrarmos, né, que não se dê respostas falsas, que ele se sinta livre para falar durante a entrevista, né. Aqui, algumas dicas importantes para o entrevistador é ouvir mais e falar menos, né? Fazer perguntas curtas e diretas, usar vocábulo adequado, né? Eliminar perguntas tendenciosas, manter postura adequada e evitar tratamentos diferenciados, salas, para que as pessoas não se sintam privilegiadas ou discriminadas nas entrevistas. Então, fazer um tratamento aí qualitário com todos os entrevistados que serão aí submetidos à entrevista. Uma terceira técnica é o grupo de foco, né? Ele é um tipo aí de entrevista realizado coletivamente, né? Com 6 a 10 pessoas, né? É interessante chegar aí a consensos. Por exemplo, pode-se convocar um grupo de trabalhadores para se avaliar as características ergonômicas de um protótipo de um novo posto de trabalho, né?
E os participantes devem ser escolhidos cuidadosamente, de modo aí que sejam representativos da população de usuários, né? Sendo aí parte do público-alvo na elaboração aí de um novo projeto, de um posto de trabalho, por exemplo. Quais são as vantagens, né? As vantagens aí são a obtenção de informações objetivas e valiosas, com poucos recursos e prazo curto. Útil aí para as etapas iniciais de um projeto, né? As etapas intermediárias, né, avalia alternativas de soluções para um problema, e aí possui sinergia proporcionada pela dinâmica de grupo, por ser aí menos formal, né? As pessoas se sentem mais soltas aí para poder dar opinião, conversar. Eu acho que é até interessante quando nós trazemos para um projeto de elaboração de um layout, por exemplo, a participação daqueles que estão ali no meio, né, que estão no dia a dia, né, estão lidando com aquela situação diariamente, porque provavelmente eles têm alguma opção, alguma sugestão para fornecer, né? E aí nós temos uma grande diferença entre funcionários e colaboradores, né? Então, transformar esses funcionários em colaboradores, aqueles que participam ativamente, que contribuem com sugestões para a melhora do todo, é interessante, né? Até aumenta a satisfação do nosso colaborador na indústria. Maior vantagem é a neutralização da influência do entrevistador, né? E, basicamente, o grupo de foco é uma entrevista coletiva. Uma outra técnica, né, é a técnica de observação direta do comportamento, né? E aí consiste em observar aquilo que as pessoas fazem e registrá-lo de alguma forma, descrito, analisado e interpretado. Muitos problemas de ergonomia relacionam-se com esses comportamentos observáveis das pessoas. Por exemplo, você vai ver se um painel tem as informações, apresenta as informações de forma efetiva e adequada. Olha que legal, movimento demais aqui na cadeira indica desconforto. Eu preciso entender depois o que está me causando desconforto, se é a altura poplítea, se é o encosto da minha cadeira que está incomodando. Lembrar que um dos pontos importantes numa técnica de observação, você verificar se as pessoas estão sentindo algum desconforto, é o movimento assim, né? A pessoa tentar se ajeitar numa posição, ela não fica satisfeita em nenhum tipo de posição, né? Então, ela fica se mexendo e tudo mais, quer dizer que ela está sentindo algum tipo de incômodo. Então, essa observação é importante também. Então, muitos problemas de ergonomia relacionam-se com esses comportamentos observáveis. Você pode ver, por exemplo, naquele painel, se a pessoa fica assim, né? Olha assim, fica confusa, fica olhando, olha e demora muito, quer dizer que as informações não estão sendo expostas de maneira eficiente. Então, deve-se rearranjar o layout, aumentar o tamanho de letra, colocar destaques e tudo mais. Para que as informações obtidas sejam confiáveis, devem apresentar estabilidade ao longo do tempo. Então, uma observação, poxa, você vai concluir alguma coisa relacionada àquele ponto, vê se aquele fato que você observou, ele é frequente e não aí fruto de um nervosismo, por exemplo, quando as pessoas ficam olhando a gente, né? Imagina você tá lá fazendo sua tarefa e tem alguém lá olhando para você. Então, pode ser um fruto de um estresse ocasionado por isso, mas aí você estando ali mais frequentemente, a pessoa acaba se acostumando com você e aí as questões acabam retornando aí. Se aquela informação que você obteve de algum determinado fato, de uma determinada postura, ela é frequente ao longo do tempo, a gente tem uma informação mais segura, mais confiável. A principal vantagem aí das observações diretas são o realismo, a diferença das entrevistas e questionários, onde pode haver distorções. As desvantagens são o efeito provocado pela presença do observador, né, reduz aí mínima interação e hábito, né? Nós precisamos, para reduzir essa influência, fazer a mínima interação e criar aí a frequência de observação, a pessoa acaba se acostumando, e aí o tempo gasto também, que é um tempo grande, né? Então, aqui tem uma tabela comparativa, depois, para vocês estudarem, tendo aí as técnicas que nós estudamos nessas
duas primeiras partes da nossa aula, né? As principais características de cada uma, as vantagens de cada um e também as desvantagens de cada uma. Tá bom? Gente, esse daqui é o final da nossa parte 2 da nossa aula 6. Daqui a pouco retornamos com a parte 3, em que vamos falar aí sobre técnicas não baseadas na psicologia, não técnicas cognitivas, né? E sim passar para as técnicas de ergonomia física, que nós vamos ver postura, a questão das dores, nessa análise ergonômica. Então, espero vocês daqui a pouco. Até a parte 3. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.